que eram agradáveis ao Senhor. Era a Páscoa, eram as primícias e eram também as colheitas. E nós observamos que o Senhor, Ele trata com o seu povo, irmãos, de uma forma tão maravilhosa, que o Senhor falou com Moisés para que ele falasse aos filhos de Israel, e quando eles entrassem na terra, a qual o Senhor iria dar para eles, quando eles fizessem a colheita, eles iam tirar as primícias daquela colheita e iriam trazer ao Senhor. Meus queridos, nós sabemos que as primícias significa os primeiros representantes de alguma coisa. Na Bíblia Sagrada, nós observamos que as primícias referem, por exemplo, nós temos os primeiros frutos das colheitas, nós temos também os primeiros animais de uma cria, ou o primeiro filho também de um casal. Inclusive as primícias, elas faziam parte das ofertas regulares individuais dos judeus nos tempos bíblicos. A lei mosaica, ela exigia que os israelitas levassem ao santuário do Senhor suas primícias, ou seja, uma oferta contendo o melhor dos primeiros frutos de suas colheitas. Nós vemos isso registrado em Êxodo, capítulo 23, verso 19. E isso também incluía três coisas: incluía o grão, incluía o vinho e também o azeite. Em Números capítulo 18, verso 12, nós podemos ver isso. Queremos que essas três coisas importantes que se destacam aqui no texto sagrado, nós observamos que há um significado muito grande. O grão, meus queridos irmãos, nos fala, aleluia, da presença do Senhor. Mas como, pastor? Porque no grão eles faziam trigo, e no trigo eles coziam pão. E nós nos deparamos, meus queridos irmãos, aleluia, no capítulo 6 do Evangelho de João, quando Jesus ele vai dizer: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia. E quando nós deparamos aqui então com essas três coisas importantíssimas, que é o grão, que é o vinho, que é o azeite, e que essas três coisas tipificam a presença do Senhor, meus queridos irmãos. Quando Jesus ele relata no capítulo 6, estava, aleluia, apontando para o quê? Ele estava apontando para a ceia do Senhor, aleluia. Quantos que comeram o pão no deserto, mas eles pereceram, eles morreram. Mas Jesus então ele abre a sua boca e ele vai dizer: aquele que comer do pão que desceu do céu, ele não vai morrer, ele não vai perecer, mas ele vai viver eternamente. A primeira coisa que eu aprendo aqui, primeiro, é que nós precisamos oferecer o melhor para Deus, porque o melhor agrada a Deus, o melhor alegra o coração de Deus, o melhor Deus responde. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Lembra-se que quando Abraão foi oferecer o seu filho Isaque em sacrifício, eles haviam levado a lenha, haviam levado o cutelo e até mesmo o fogo. Mas, meus queridos, no momento
rapaz pergunta: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo e aqui está o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta difícil, meus queridos. Aleluia. Mas de repente, meus queridos irmãos, quando ele levanta a mão para imolar o filho, oferecendo o sacrifício, a voz do Senhor, ela vai bradar e vai dizer: ei, Abraão, não faça nenhum mal ao rapaz, porquanto sei que agora tu temes a Deus. E quando Abraão olha para o seu lado direito, ele vai ver um cordeiro querido, atado pelas quatro pontas. Abraão, ele vai correr lá, ele vai pegar aquele cordeiro tipificava o Senhor Jesus Cristo. E quando ele pega aquele cordeiro, aleluia, ele desamarra o seu filho, tira o seu filho ali daquele holocausto e amarra aquele cordeiro, e ali ele imola aquele cordeiro e oferece a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Deus recebeu a oferta de Abraão suavemente. Por quê? Porque Abraão ofereceu um cordeiro limpo, algo agradável ao Senhor. Quando nós, queridos irmãos, oferecemos ao Senhor algo que o Senhor agrada, Ele também vai se manifestar para nós. Ele vai alegrar nosso coração. Qual é o seu melhor para Deus? O que é bom, aleluia, o que é mais ou menos, ou o que é ruim? Às vezes aquilo que é bom para nós não vai ser bom para o Senhor. Espera aí, eu não estou entendendo. Vou te explicar. Porque muitas vezes nós queremos ofertar aquilo que aparentemente nós pensamos que é bom, que é agradável. Mas o segredo não está em ofertar aquilo que é bom e o que é agradável. O segredo é oferecer a Deus toda singeleza do nosso coração. Eu sempre, no estudo de primícia, eu gosto de mencionar a oferta de Abel e a oferta de Caim. Todos os dois trouxeram a primícia ao Senhor, mas Deus atentou para a oferta de Abel, recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim. Os dois trouxeram a primícia ao Senhor. Abel trouxe a primícia das crias e Caim trouxe a primícia do fruto da terra. Mas por que Deus recebeu a primícia de Abel e não recebeu a primícia de Caim? O segredo foi o ato de oferecer ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. A primícia, quando nós oferecemos, tem que partir daqui de dentro, com toda a singeleza de nosso coração, com prazer, com alegria, com satisfação, porque a Bíblia nos diz que Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele conhece a intenção da nossa mente. Quando nós oferecemos, aleluia, ao Senhor as primícias, com toda a singeleza do nosso coração, com a nossa mente voltada ao Senhor, em um ato de adoração, com certeza Deus, Ele estará ouvindo o nosso clamor e Deus vai atentar para o oferecimento da primícia que nós oferecemos a Ele. Segundo lugar, nós precisamos de oferecer o primeiro ao Senhor.
Meus queridos, quais são os primeiros? Os primeiros frutos? A primeira oferta? O primeiro culto? Aleluia! Glória a Deus! Mas às vezes nós costumamos deixar o Senhor em segundo lugar. Já perceberam isso? Às vezes deixamos o Senhor em segundo lugar. Observe para você ver. Não são todos, meus queridos, mas há pessoas e quando ele recebe, ele pensa consigo, primeiro é do Senhor. Mas tem uns que pensam, primeiro eu vou pagar minha conta na farmácia, primeiro eu vou pagar minha conta no armazém, primeiro eu vou pagar minha conta lá da lojinha. Primeiro é o Senhor. Quando nós dizemos que o primeiro é o Senhor, em que nós vamos lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e 10, está até escrito no quadro ali, aleluia. Nós vamos ver que quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, Deus, Ele vai cuidar da nossa casa, Deus vai cuidar da nossa família, Deus vai cuidar de todas as coisas para nós. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos, o salmista Davi, ele diz: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo e nem a sua descendência. Qual é a descendência? A descendência são os filhos, a descendência são os netos, a descendência, meus queridos, são os bisnetos também. Nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. É a palavra que está dizendo. Não é o pastor Marcos que está dizendo. Quando nós nos preocupamos, aleluia, em colocar o Senhor em primeiro lugar, observe que a semana inicia no domingo, mas na segunda-feira, às vezes a correria é tanta preocupação com o trabalho, que pula da cama, costuma calçar até calçado errado, a meia errada, e sai apavorado, apressado para o trabalho. Antes de tudo, busque a Deus em primeiro lugar. Aleluia. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, meus queridos, damos prioridade a Ele na nossa oração, nós estamos abrindo os portais celestes com a nossa oração. E quando nós abrimos os portais celestes com a nossa oração, Deus vai nos abençoar na trajetória do dia. Laços vão ser cortados, livramento Deus vai nos dar, a bênção vai vir sobre nós. Mas precisamos de colocar a Deus em primeiro lugar no nosso culto. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro lugar, reconhecer que as primícias ela vem do Senhor. Podemos ter casa, podemos ter carro, podemos ter dinheiro, podemos ter roupa, podemos ter tudo, emprego, mas tudo vem do Senhor. Ah, mas eu que não trabalho não para ver se eu vou ter, mas é Deus que te dá saúde de vida, é Deus que te dá saúde. Se você não tivesse saúde, você não conseguiria. Sem Deus nós não somos nada, sem Deus não podemos nada, sem Deus não
chegaremos a lugar nenhum. Deus está entronizado em nossa vida. Aonde Deus está entronizado em nossa vida? Salmo 103: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Deus está entronizado na minha alma, Deus está entronizado no meu corpo, e Deus está entronizado também no meu espírito. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Quando nós reconhecemos que as primícias, ela vem do Senhor, com certeza a vitória é certa. Por quê? Porque nós reconhecemos que sem Deus nós não somos, sem Deus nós não conseguimos, sem Deus nós não vamos nem sair, nem sobressair. Mas em Deus nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o texto sagrado me chama a atenção, meus queridos. Por quê? Porque tem três coisas importantes aqui no texto sagrado. E quais são essas três coisas importantes no texto sagrado? Primeiro, o grão. Mas nós temos aqui também, meus queridos irmãos, aleluia, o vinho. O vinho, ele pode tipificar, em primeiro lugar, a alegria. Nas bodas de Caná da Galileia, o vinho havia acabado, e o casamento sem vinho também não tinha alegria. Mas quem estava presente? Jesus estava presente. E ele pediu que o servente pusesse ali as tábuas e colocasse águas dentro daquelas tábuas. E ali ele operou o seu milagre. Águas transformadas em vinho. Aquilo que poderia ser tristeza no casamento foi alegria para os noivos convidados. Você está entendendo o que o Senhor quer dizer? Aleluia. O vinho, ele é a alegria na sua vida, tipificando a presença de Deus. Mas pastor Marco, onde na Bíblia fala isso? No mesmo capítulo 6 de João, aleluia, quando Jesus vai pegar o vinho e ele vai dar graça, ele vai dizer: este é o cálice do meu sangue, aleluia. Então, meus queridos e amados irmãos, o vinho, ele tipifica a alegria, mas também tipifica a presença de Deus. E ele vai dizer que aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não tem vida em si mesmo. Mas eu vejo que nesta noite esta igreja tem vida com Jesus. Por quê? Porque hoje pela manhã participou do pão e participou do cálice. Quantos nesta noite aqui tem vida? Ergue a sua mão e testifique para o céu que você tem vida em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Meus queridos, mas tem algo também nesse texto sagrado que me chama a atenção. Aleluia! E o que é? É o azeite. Eu disse que iria destacar essas três coisas. O azeite também significa a presença do Senhor. Meus queridos, em Provérbios capítulo 21, versículo 20, nos diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Aleluia, glória a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você:
casa. Que a palavra do Senhor está dizendo, meus queridos, nós somos casa, nós somos morada, nós somos templo, nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. E o mesmo Espírito Santo de Deus, ele tem também a figura do azeite, meus queridos irmãos, aleluia. Porque, meus queridos, quando nós deparamos no livro de Samuel e também de Reis, nós vamos ver, meus queridos, que todos os reis, quando eles iam para o trono, eles recebiam o sangue óleo sobre a sua cabeça. Nós vemos, meus queridos, que aconteceu isso com Davi, aleluia. Como Davi foi separado rei, a Bíblia nos diz que o profeta, aleluia, e também teve na sua casa, aleluia, e passava ali, meus queridos e amados irmãos, os irmãos de Davi, pelo qual nenhum deles fora separado, aleluia, pelo Senhor como rei. Davi estava no campo, aleluia, mas de repente, meus queridos, o homem de Deus disse: tem mais alguém aqui na sua casa? Perguntou para o pai, aleluia, de Davi. Ele disse: o mais moço está no campo, ele está apacentando as minhas ovelhas, então vamos esperar, porque enquanto ele não chegar aqui, não vai acontecer nada. E quando ele vem chegando no campo, meus queridos, quem sabe, aleluia, com o cheiro forte do mato, com o cheiro forte das ovelhas, quando ele vai chegando na sala, o Espírito do Senhor, ele impulsiona aquele homem de Deus e vai dizer a ele: eis aí o que me agrada, derrama o azeite sobre ele, porque esse aí eu tenho me provido rei em Israel. Quantos podem adorar o Senhor? Jogue a sua mão para cima e testifique para o Senhor, aleluia, que o azeite é a presença de Deus na nossa vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Meus queridos, a Bíblia Sagrada, ela nos informa, meus queridos irmãos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluias. Em Mateus capítulo de número 25, quando o Senhor Jesus nos fala sobre a parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias, aleluias. As prudentes levaram azeite nas suas vasilhas, e as nécias foram também com as suas lâmpadas, mas faltou azeite para as nécias. Por quê? Porque o azeite delas duraram somente um pouco, meus queridos, mas as prudentes continuaram com azeites ali nas suas lamparinas. E de repente, meus queridos, elas queriam o azeite das prudentes. Elas disseram: vai até a venda e compra. E quando elas saíram para poder comprar, nos diz a Bíblia Sagrada que veio o esposo, aleluia, e aquelas prudentes que estavam com azeite nas suas vasilhas, elas entraram para as bodas com
E o Senhor mandou Elias a um determinado lugar, onde ele seria sustentado por uma viúva. Aleluia. Glória a Deus. E havia uma grande fome. E ele foi. E aquela mulher estava pegando ali, escavar para poder fazer um bolo para ela e para o filho dela, depois de morrer. Elias disse: ei, faz primeiro para mim, depois você faz para você e faz para o seu filho. E ela obedeceu a voz do homem de Deus. E ela fez. E o profeta disse: a farinha da panela não vai faltar na tua casa. Oh, aleluia! Glória a Deus! E o Senhor sustentou aquela pobre viúva. A Bíblia Sagrada, ela sempre nos fala: as viúvas daqueles dias eram desprezadas. Nos conta, meus queridos, que uma outra pobre e coitada viúva, Deus operou também um grande milagre na vida dela, porque seu esposo tinha morrido e os credores iriam levar os seus filhos. E o homem de Deus pergunta: o que tens na tua casa? Eu tenho um pouco de azeite. Então pega o azeite, toma vasos emprestados dos seus vizinhos e deita o azeite nos vasos. Fecha a tua porta. E aquela mulher obedeceu a voz do homem de Deus. Ela fechou a porta, ela pegou os vasos, colocou os vasos, pediu os filhos que ajudassem. E ela colocou um pouco de azeite em cada vaso. Quando terminou o azeite da botija, não tinha mais vasos, o azeite parou. Aleluia. E aquela mulher apresentou ao profeta, e ele disse: paga os seus credores e vende o que sobrou. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, o Espírito Santo, ele cura a ferida da alma que os médicos não podem curar. E enquanto eu estou ministrando aqui, esse azeite está curando muitos cristãos à face da terra, aonde os médicos não podem ir, aonde medicamento não pode atingir. O Espírito Santo vai e realiza a obra e cura as feridas da alma e transmite alegria à pessoa. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Primícias é um ato que agrada a Deus, mas para Deus receber, primeiro nós precisamos de oferecer o melhor. Não basta oferecer somente o melhor, tem que ser um coração inteiro a Deus. Segundo, para Deus receber, tem que ser o primeiro a ser oferecido a Deus. É um ato de fé. E a Bíblia nos diz que a fé sem obras, ela é morta. E a obra sem a fé, ela também é morta. Então as duas andam juntas, a fé e as obras.
e reconhecermos. E no culto de primícia, quando nós temos o reconhecimento que o que temos, aleluia, somos apenas administradores, quando nós entendemos isso, automaticamente o Senhor Deus, Ele vai abrir as portas do céu sobre a nossa vida. Em quarto lugar, para nós encerrarmos, queridos, ser gratos a Deus pelo que Deus tem nos feito. Aleluia. Quantas ingratidão costumamos fazer no Senhor? Nós fazemos promessas: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O Senhor abençoa, Ele faz esquecido e não cumpre aquilo que Ele falou com Deus. Senhor, se o Senhor permitir que eu aposente, eu vou oferecer isso e isso para o Senhor. Deus abençoa e às vezes você não cumpre aquilo que você prometeu para Deus. Tudo que você prometer ao Senhor, cumpra. Não seja tolo, não seja insensato. Cumpra o que você prometeu ao Senhor. Mas para você cumprir, você também precisa de ser sábio em oferecer a Deus. Ofereça ao Senhor aquilo que você tem condições de estar cumprindo, não aquilo que você não consegue cumprir a Deus. Meus queridos, quando nós fazemos isso ao Senhor, a Bíblia nos diz em Provérbios 3, 9 e 10, que então encherão os teus celeiros, e o Senhor nos abençoará no campo, o Senhor nos abençoará na cidade, o Senhor abençoará a nossa vida onde nós estivermos, onde nós formos. As bênçãos do Senhor, ela vai nos acompanhar. Por quê? Porque nós estamos colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Eu gostaria que você colocasse de pé. Aleluia. Um ato que agrada ao Senhor. Prazer em servir. Prazer em apresentar o melhor para Deus. Feche os teus olhos. Nós vamos orar neste lugar. Querido Pai Celestial, Senhor, neste momento nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos, Senhor, o teu nome, a beleza da tua santidade. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos tem feito. Pai querido, continue conosco, nos abençoando, nos guardando, nos concedendo vitória, Pai. Sem o Senhor, Pai, nós não somos nada, mas contigo nós seremos mais do que vencedor. Nesta noite, meu Deus, quero ministrar sobre a vida da tua igreja, no nome de Jesus. Você que pode aplaudir o Senhor, aplaudir. Graças a Deus, vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos querer falar com nossos corações nesta noite. Aleluia. Graças a Deus, pois aqui nós estamos terminando esse trabalho nesta noite. Aleluia. Nós vamos entrar na semana da nossa festa, né? A festividade. Glórias a Deus. Eu pedi às irmãs do Ciclo de Oração que nessa semana esteja vigilante. Aleluias. Vamos estar jejuando, vamos estar consagrando a nossa vida.
porque nós estamos aí a semana da nossa festividade. E é a semana que o inimigo levanta